Diz assim a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Senhor, nós lemos a Tua palavra e ela é a palavra do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, a nos edificar, a nos exortar, mas também, ó Deus, a nos preparar, a nos santificar para o Senhor mesmo, para que, como igreja do Senhor, possamos caminhar de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e alcance também aqueles que ainda não creem no Senhor, de modo que haja salvação, de modo que haja alegria, de modo que haja arrependimento, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando em 1 Timóteo. 1 Timóteo, a carta que Paulo escreve a Timóteo, como nós aprendemos, Paulo escreve a Timóteo para que ele permaneça em Éfeso, para que ali em Éfeso, como pastor, ele venha cuidar da igreja e organizá-la naquilo que o apóstolo Paulo recebeu como informações e que era necessário haver uma intervenção ali de modo a cuidar daquela igreja. O texto que nós encerramos o domingo retrasado, a continuação dele fala justamente sobre a qualificação dos presbíteros para exercer o pastorado na igreja. De modo que a Bíblia deixa claro que não é qualquer um, mas há qualificações, há critérios pelos quais o povo de Deus precisa avaliar ao eleger, ao escolher alguém da parte de Deus para pastoreá-los. A carta que Paulo escreve a Timóteo, ela ocorre 5 a 8 anos depois do texto que nós acabamos de ler. Então aqui o apóstolo Paulo está retornando da sua 3ª e última viagem missionária. Lembrando, ele fez a 1ª, a 2ª, na 3ª ele já está retornando. E no seu retorno, pelo que parece, ele tinha o desejo de estar em Jerusalém
no período do Pentecostes e por isso ele não chega a ir até Éfeso, mas em Mileto ele para e manda chamar os presbíteros da igreja em Éfeso para que viesse até o seu encontro e ali Paulo pudesse então trazer essas palavras que nós acabamos de ler. É como se quem está ali indo de Uruaçu para Porangatu e Formoso fosse então Éfeso. Paulo está na sua viagem e não tem condições de ir até Formoso para voltar e seguir viagem. Então ali de Santa Teresa mesmo ele pede: venha ao meu encontro, eu preciso conversar com vocês. Ele termina de conversar e segue então viagem. Mileto e Éfeso ficavam ali aproximadamente perto uma da outra e portanto era possível que houvesse essa comunicação e essa chegada dos presbíteros. Como eu disse, a carta que Paulo vai escrever a Timóteo, ela acontece 5 a 8 anos depois deste momento. Ali nós temos as qualificações, quem escolher. Mas aqui nós temos as palavras do apóstolo Paulo diretamente aos presbíteros que até então estava à frente do pastorado em Éfeso. Até aqui nós aprendemos, antes de entrar propriamente no texto, que o pastorado de uma igreja não acontece por meio de uma só pessoa, mas é no plural. Ele chamou os presbíteros. E o pastor dessa igreja, cadê? Biblicamente falando, a palavra pastor e presbítero é a mesma. Seja pastor, seja presbítero, seja bispo, que Paulo vai usar aqui mais à frente, vos constituiu bispos para pastoreardes. Não é uma ideia de hierarquia, como ficou conhecida ao longo da história da igreja, mas são sinônimos usados para dizer a mesma função: pastorear o rebanho do Senhor. De modo que a nossa igreja se chama Igreja Presbiteriana por causa do sistema de governo que é de presbíteros. E aí, no caso, presbítero regente e presbítero docente. Os presbíteros e o pastor. Mas a nossa igreja não é episcopal, o sistema de governo onde um líder toma todas as decisões e por suas decisões a igreja toda é definida, mas também a nossa igreja não é congregacional, onde todos tomam decisões. O sistema presbiteriano, ele fica no meio desses extremos. Nenhuma pessoa, nem todos, mas aqueles a quem o povo do Senhor escolheu em oração, elegeu para representar os anseios da igreja e por meio deste conselho pastorear a igreja do Senhor. De modo que na igreja presbiteriana do Brasil, nós não temos a figura do pastor como central, mas nós temos a figura do conselho, onde há então uma deliberação acerca de decisões. Ok, mas qual que é a importância disso para você, membro de uma igreja? Qual a importância para nós, como igreja do Senhor? Pois bem, dentre os assuntos que nós temos exposto, hoje eu quero pensar então sobre cuidando do pastoreio do rebanho de Deus. Como nós, presbíteros, devemos pastorear vocês. E como vocês devem esperar o pastoreio da parte dos presbíteros. Porque isso tem que ficar claro para quem pastoreia e para quem recebe pastoreio. Para que haja, assim, um entendimento, não do que eu acho, do que eu quero, do que eu espero, do que eu imagino, do que eu sonho, do que a palavra de Deus ensina. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nela voltamos os nossos olhos, dela tiramos, então, ações, regras, práticas e organização para toda a nossa igreja. Em primeiro lugar, quando nós pensamos no pastoreio, o pastoreio ele é vivido com humildade e perseverança. A partir do versículo 18, Paulo, então, já em suas palavras aos presbíteros de Éfeso, ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo ensinar publicamente e também de casa em casa.
Aqui Paulo mostra que o pastoreio, ele não acontece de forma secreta, ele acontece de forma pública. Por isso que quando nós vamos para as qualificações, Paulo diz, é necessário que aquele que seja eleito para pastorear a igreja do Senhor tenha bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Mas para que dos de fora? Os de fora nem crê, nem ora, nem espera nada de Deus. Mas é preciso ter um bom testemunho dos de fora também. Porque o nosso compromisso com o Senhor não é apenas dentro da igreja. Nós somos chamados para pastorear a cidade. E é onde nós precisamos entender que o chamado de Deus para as nossas vidas é para cuidar daqueles a quem foi confiado o rebanho, mas para sermos pastores nos locais onde Deus nos plantar como povo do Senhor. De modo que é necessário e é muito importante que nós tenhamos bom testemunho dos de fora. Porque se só dentro da igreja lá ele é bênção, e lá fora, maldição. Lá ele é um homem honrado, e lá fora, terrível. É necessário que nós sejamos coerentes, íntegros, e a mesma pessoa, dentro ou fora. Paulo mostra que, ao servir ao Senhor, ele faz com toda a humildade. Humildade aqui não é apenas naquele sentido de demonstrar ser algo para que outros te reconheçam como humilde. Mas o apóstolo Paulo, tratando a respeito desse tipo de comportamento, para não se colocar acima dos demais. Paulo passa 3 anos com aqueles irmãos, ensinando, como ele diz aqui, dia e noite. E em nenhum momento, pelo que nós temos da parte do apóstolo Paulo e nem por parte da igreja, houve qualquer tipo de colocar-se do apóstolo Paulo acima dos irmãos, porque é ele quem está ensinando. Pelo contrário, Paulo mostra, não só em palavras, mas através da sua própria atitude, através do seu próprio comportamento, que aqueles que querem servir a Cristo devem ser humildes, porque Cristo é humilde. Eu estava lendo uma frase de um escritor cristão, e ele diz que é preciso três requisitos para servir ao Senhor. Primeiro, humildade. Segundo, humildade. E terceiro, humildade. Porque é muito tentador, e talvez seja esse o motivo, porque muitos dos púlpitos do nosso país se tornaram, na verdade, um palco, e vocês, em vez de serem ovelhas, se tornaram plateia. E eu preciso que vocês aplaudam, gritam. Como nós não estamos no mundo, nós estamos dentro de uma igreja. Então, em vez de ser elogios, é glória a Deus, é aleluia. Mas não é direcionada a Deus, é direcionada ao que está à frente. E Paulo mostra que não cabe isso ao pastor, ao presbítero que está constituído para pastorear a igreja. Paulo repete por 2 vezes que ele o fez com lágrimas. Tanto aqui, como lá no finalzinho da sua fala, ele repete novamente que o fez em lágrimas. Para mostrar, meus irmãos, que ser pastor é difícil. Ser presbítero é difícil. Ser presbítero, ser pastor verdadeiramente fiel ao Senhor é algo difícil. Porque não ser fiel é a coisa mais tranquila do mundo. De modo que, por muitas vezes, o próprio Paulo vai escrever que há muitos entre vós, mercenários, falsos mestres, que estão apenas interessados no que ganham de vocês, do que propriamente em entregar o que receberam da parte do Senhor. Pastorear, você que está aqui sentado nessa noite me ouvindo, é difícil. E muitas vezes a gente faz com lágrimas. Às vezes em meio a sorrisos e pão de queijo, em meio a um aperto de mão e uma mensagem por WhatsApp, a gente chora. Porque a gente percebe muito além do que propriamente são as coisas corriqueiras do dia a dia. Ser pastor não é só olhar para uma pessoa e enxergá-la exteriormente, mas é entender que as suas decisões são motivadas muitas vezes por um coração que ainda não está plenamente no Senhor, e que nós, como pastores, com humildade, com paciência, com perseverança, vamos orar, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. O que você está passando, meu irmão? Conte conosco. Vamos caminhar juntos. E muitas vezes, como pastores, vemos ovelhas do Senhor correndo sozinhas, quando o Senhor
colocou pessoas para cuidar de você. Ah, mas eu não preciso. O fato de você não precisar mostra que, como ovelha, ou você é rebelde, ou você nunca foi ovelha do Senhor. Porque ser ovelha do Senhor é reconhecer, Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso estar junto. Eu preciso caminhar junto. Eu preciso ser pastoreado. Aqui não é uma questão de dependência uns dos outros no sentido social, mas é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou de sermos aqueles que edificam a vida uns dos outros. E nós, como pastores, prestamos conta da sua vida diante do Senhor, daquilo que falamos e daquilo que deixamos de falar. Por isso, Paulo coloca aqui que ele o fez com humildade, com lágrimas, mas também com provações. Muitas vezes sendo colocados em situações complicadíssimas. E aqui eles citam uma, por exemplo, pela cilada dos judeus que me sobrevieram. Mas ainda assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar. Não são as provações, não são os seus problemas que muitas vezes devem definir, por exemplo, o que falamos ou o que deixamos de falar. A gente citou um exemplo aqui, uma história de uma determinada igreja, onde a liderança estava passando por alguns problemas com relação a finanças da igreja, e certo membro, percebendo isso, ele então disse o seguinte: olha, eu tenho disposição de sustentar a igreja até finalizar o ano, mas eu faço uma colocação. Eu ajudo, eu vou suprir, mas sobre este pecado eu não gostaria que fosse tratado na igreja. Porque esse pecado eu tenho cometido e não gostaria que ele fosse tratado, porque eu não gostaria de ser confrontado diante daquilo que eu estou vivendo. E então a liderança daquela igreja, pela graça de Deus, prontamente disse: meu irmão, Deus abençoe sua vida e por essa disposição, mas não podemos aceitar a sua oferta, porque nós não podemos decidir o que pregar ou deixar de pregar. O nosso compromisso com a igreja do Senhor, o nosso compromisso para com Cristo, cabeça da igreja, é de anunciar todo o desígnio de Deus, seja aqueles que vão te ofender, mas que seja para nos levar ao arrependimento e nos colocar diante de Deus como arrependidos, e não para encobrir o nosso pecado como se não houvesse uma palavra que dissesse isso é pecado. Paulo diz aqui que ele o fez publicamente e também de casa em casa, refletindo aquilo que nós vemos lá em Atos capítulo 2, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e partiam o pão de casa em casa. Esse costume ele foi tomado justamente dos pastores, dos apóstolos, que ensinava de casa em casa. Às vezes a gente ouve assim: nossa, que ensino tão bonito, né? Não... Seria bom se falasse desse ensino que está falando aqui na minha casa, falasse para toda a cidade. Se for oportuno, falaremos. Mas não é porque é na sua casa que o ensino que talvez você acha tão glorioso, tão maravilhoso, é grande demais para caber dentro da sua sala de estar. A palavra do Senhor vem nos confortar, nos alegrar, nos exultar, e muitas vezes, diante do ensino da palavra, da meditação, nós nos sentimos como no céu, diante da glória do Senhor, diante da bondade, do amor, da fidelidade, porque é a palavra de Deus, porque é a bondade do Senhor em conduzir pastores para cuidar de você, para caminhar com você. Quantas vezes já aconteceu de nós visitarmos irmãos e lendo alguma passagem que Deus colocou no nosso coração, quando a irmã ouve: pastor, presbíteros, essa passagem é a minha favorita da Bíblia. E muitas vezes, sem saber, mas sendo orientado pelo Senhor naquilo que você precisa ouvir, você precisa ser alimentado. O apóstolo Paulo aqui mostra, portanto, que é necessário humildade, mas também perseverança. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Presbíteros do Senhor Jesus não podem considerar a vida preciosa para si mesmo. Porque se nós passamos a considerar a vida tão preciosa para mim mesmo, ela é mais preciosa do que a sua. O meu tempo é mais importante do que o seu. O meu tempo é mais corrido do que o seu. Te visitar é um custo, é um sacrifício. Misericórdia, Senhor. Verdadeiros pastores do Senhor estão prontos e à disposição. Verdadeiros pastores do Senhor deixam aquilo que lhes pertence, porque sabe que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai cuidar, vai suprir, mas estão prontos para servir ao Senhor. Certa vez foi dito por um servo do Senhor: enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Mas a gente quer cuidar das nossas e quem sabe cuidar das de Deus. E isso é o maior erro que nós cometemos. Nos falta saúde, nos falta recurso. Se não falta recurso nem saúde, falta paz, alegria, contentamento, a murmuração. A igreja não presta, vou sair da igreja. Quantos presbíteros, quantos pastores hoje estão em casa assistindo sabe lá o quê? Porque se viram mais importante do que a igreja. E não entenderam que as suas coisas agora é de Cristo. E as de Cristo é o que eu desejo, é o que eu devo anelar todos os dias na minha vida. Sem esperar reconhecimento, meus irmãos, sem esperar aplauso. Se você vai ser eleito, reeleito, nós estamos servindo ao Senhor. Nós não somos políticos. Lembra lá, hein, da visita que eu te fiz, que você estava meio assim, depois eu saí, você ficou toda alegre. A eleição está chegando, lembra de mim. Nós não fazemos isso. Como Paulo vai dizer, o meu agir diante de vocês foi de forma ilibada. Não há nada pelo qual vocês podem dizer: eu cobicei, eu tomei, eu quis, eu troquei. Não. Eu amei vocês. Eu me entreguei 3 anos consecutivos, dia e noite, em lágrimas, em humilhação, em oração, para vos ensinar todo o desígnio do Senhor. Em primeiro lugar, então, o pastoreio é vivido com humildade e perseverança. Em segundo lugar, o pastoreio protege o rebanho pela força, pela palavra do Senhor. Versículos 25 até o 32 nos diz assim: agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Essa expressão que Paulo usa aqui, estou limpo do sangue de todos, ele tira lá de Ezequiel, capítulo 33, versículo 4, quando Deus está, então, falando a respeito da responsabilidade do profeta de falar tudo que é da parte de Deus sem esconder nada. Se vai para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se vai haver destruição, vai haver destruição. E aí, em Ezequiel, Deus usa, então, o exemplo daquele que estava com a trombeta na cidade e que, ao vir o exército, o inimigo, ele deveria tocar a trombeta para anunciar a todos: o exército inimigo está chegando. E aí, lá nas palavras de Ezequiel, capítulo 33, versículo 4, diz: se o povo ouvir, cruzar os braços e morrer, o sangue não vai ser sobre aquele que tinha a responsabilidade de tocar, porque ele tocou e ninguém fez nada, todo mundo esperou a morte. Mas se ele não tocou, as pessoas não souberam que estava chegando o exército inimigo, e por isso foram mortos, a culpa do sangue recairá sobre quem tinha a responsabilidade de tocar a trombeta. Trazendo para o profeta, trazendo para o pastor da igreja, se as pessoas da nossa igreja morrerem em pecado, por não ter conhecido plenamente a verdade naquilo que era a nossa responsabilidade, mas tem uma família aqui que não pode falar sobre isso. Tem outra família que não pode falar também sobre isso. Tem outra família que também não pode falar sobre isso. E a gente vai selecionando o que pregamos e os irmãos começam a morrer em pecado, sem tratar problemas. O sangue vai recair sobre os presbíteros, sobre os pastores da igreja. Porque Deus falou e nós não transmitimos. Ah não, pastor, mas aí a Bíblia está aí na mão de todo mundo, é só ler. É só ler. Mas a mim,
cabe a responsabilidade de ensinar. É claro que eu não consigo ensinar a Bíblia toda em uma noite. Mas o princípio é: não escolha o que pregar em detrimento do que os outros vão achar, em detrimento do pecado da igreja, em detrimento da sociedade ao nosso redor, em detrimento da posição dos membros, em detrimento da cultura da igreja. Pregue a palavra. Mas vai me mandar embora. Pregue a palavra. Mas não vai votar em mim na próxima eleição. Prega a palavra. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que vai acontecer até que Cristo volte, é falta trabalhador. Então, se a igreja te mandar embora daqui, pode ficar tranquilo. Na seara do Senhor, falta trabalhadores. Falta trabalhadores. Pregou aqui, o povo não quis ouvir, vá pregar em outro lugar que Deus te enviar. Não quis ouvir, vai pregando. Enquanto Deus te der vida, vai pregando. Mas não deixe de pregar. Por isso que Paulo diz com tanta veemência e tantas vezes repetindo a Timóteo, que está em Éfeso: tu, porém, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Porque nós protegemos vocês é pela palavra. Não é pelo que nós podemos oferecer de bens materiais, não é pelo um abraço, não é por uma visita, ainda que tudo isso seja bênção. Mas nós abençoamos os irmãos por meio da palavra do Senhor, por meio do ensino da palavra. E quando você deixa de vir, você também está negando alimento para você mesmo. Enquanto nós estamos aqui meditando e sendo alimentados, nós estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor, aquilo que te protege, aquilo que te fortalece. E eu trago mais uma vez, eu já tinha citado aqui na igreja, uma vez que está aqui dentro do nosso contexto, né? Nós estávamos falando na escola bíblica dominical sobre certas situações onde o conhecimento da palavra de Deus nos fortalece para agirmos de forma coerente, firme, na verdade. E o irmão então colocou para nós que foi indagado no seu serviço e prontamente: não é assim. A palavra de Deus diz isso. Pronto. Agora, se nós respondemos: não, eu penso assim, minha opinião é essa. A palavra de Deus diz isso. É isso que ela está ensinando. Porque as pessoas não querem ouvir o que a palavra diz. Elas querem ouvir o que você pensa do que a palavra de Deus diz. Não, mas o que você pensa? O que eu penso está aqui na palavra de Deus, que é isso aqui. Todos nós, meus irmãos, temos o direito de ter nossas opiniões pessoais. Mas, como cristãos, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que a nossa mente seja a mente de Cristo. Que possamos renovar o nosso século. Transformar o nosso século pela renovação da nossa mente. Ser cristão não significa que sua mente está íntegra quanto ao ensino da palavra do Senhor. Isso exige maturidade, isso exige estudo, leitura, perseverança. A nossa mente muitas vezes está ainda carregada de ensinos que a gente recebeu ao longo da vida e que agora que eu conheço a Cristo é necessário que eu reaprenda muitas coisas que eu aprendi errado. É necessário que agora eu veja, não com a minha outra, não com os olhos do meu pai, não com os olhos do meu avô, que por mais de bem intencionados que eram, talvez não tinham conhecimento da palavra e agora eu tenho. E ainda que eu possa tirar sabedoria daquilo que eles me passaram, mas eu não posso enxergar a vida através das suas mãos, dos seus olhos, da sua mente. Porque agora a minha mente é de Cristo Jesus. E eu preciso entender que, ainda que eu vou desagradá-los, mas o meu chamado agora é para agradar ao Senhor. Por isso que a palavra do Senhor aqui, ela é colocada justamente como algo que nos protege contra os falsos ensinos. Versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós. Pastores, cuidem primeiramente de vocês. Vigiem-se. Eu disse aqui na igreja que o membro mais difícil dessa igreja, membro não, né? A pessoa mais difícil nessa igreja para pastorear, que dá trabalho, que é canseira, sou eu mesmo. Me pastorear, me exortar, me lembrar das palavras que eu prego domingo após domingo, me colocar no caminho do qual eu ensino aos irmãos toda semana. É um grande desafio. Por isso, atendei por vós. Vigiem-se. Como eu cuido de mim mesmo diante do Senhor?
para que assim eu possa cuidar de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Desse princípio, nós vamos ter lá em 1 Timóteo, quando Paulo diz o seguinte: e que governe bem a própria casa, porque se não governa a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Começa comigo, começa com a minha casa, para que eu possa cuidar dos irmãos, para que eu possa cuidar da casa do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, foi quem nos constituiu para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Algo que nós, pastores, nunca devemos esquecer. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Vocês não estão aqui por causa do pastor, por causa dos presbíteros, vocês estão aqui por causa de Cristo. A igreja que se divide, que segue líder, misericórdia. Porque nós somos comprados por Cristo. Pastor nenhum comprou vocês. Pastor nenhum daria a vida por vocês, e ainda que dessem, não salvaria nem a si próprio, porque é um pecador miserável. Nós estamos aqui para pastorear o rebanho que Cristo comprou pelo seu sangue. E quando nós seguimos líderes, em vez de seguir a Cristo, nós perdemos de vista a quem nós estamos servindo. E perdemos de vista aqueles a quem os pastores deveriam anunciar: o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Aquele que não falha, aquele que é perfeito, aquele que não só passa a conhecer quando você fala, mas que sonda e examina o seu coração. Quando nós pensamos no pastoreio que protege o rebanho pela palavra do Senhor, é para nos lembrar que aquele que o comprou é aquele também que nos fornece o que é necessário para proteger o rebanho do Senhor. Até o versículo, então, de número 32, nós temos a continuação do texto que nos diz assim: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Imagine só Paulo com aqueles presbíteros e os presbíteros ouvindo: de nós sairá os falsos pastores. De nós surgirá pessoas que não estão compromissadas com Cristo. Assim como o próprio Cristo disse aos seus discípulos: entre vós há um que me trairá. Paulo aqui repete dizendo: olha, entre vocês, homens da igreja, pessoas, membros, haverá pessoas que não são sinceras na sua fé e que se levantarão, não de fora, mas de dentro da igreja, para trazer ensinos. Quantos aconselhamentos a gente ouve que é para destruir em vez de edificar? Quantas vezes pessoas vão consolar, mas em vez de consolar, quase que acaba de matar a pessoa. A gente estava falando essa semana, às vezes você está lá, passando por alguma enfermidade, e aí chega alguém e fala assim: ô, fulano, vim te visitar, é um prazer estar aqui na sua casa. Eu estou vendo você nessa situação, acabei de lembrar, eu tive um tio que teve essa mesma enfermidade, não durou 2 semanas, morreu. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para você. Para quem está passando pela enfermidade, o tudo certo nem vai se lembrar. O que ela vai se lembrar é: fulano teve a mesma coisa que eu e morreu. Isso não é aconselhar. Isso é justamente não tratar, não cuidar, não fortalecer irmãos que estão fracos muitas vezes. E por isso que o apóstolo Paulo mostra que por meio da palavra da graça, que tem poder para vos edificar. Minhas palavras não edificam ninguém. Mas quando eu digo: olha aqui, ó, assim diz o Senhor, aí elas edificam. Que eu penso, que eu acho, que eu sei. Fulano que morreu disso, fulano que morreu daquilo, e você está passando por isso também, mas Deus vai te abençoar. Isso não edifica ninguém. Mas nós aqui somos chamados a cuidar do rebanho do Senhor por meio da sua palavra. E em terceiro e último lugar, o pastoreio serve sem buscar vantagem pessoal. 33 até o 35 diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro,
nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Cristo Jesus deixou claro pelo seu exemplo que ele, sendo o maior de todos, ele serve a todos. E este exemplo é para nos mostrar que aos pastores não cabe lugar de proeminência na igreja, não, meus irmãos. Quando as coisas acontecem, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aos pastores, aos presbíteros, não cabe nenhum benefício por ser pastores, mas cabe a responsabilidade de pastoreá-los e ainda dentro da questão financeira, de bens materiais, não buscar vantagem pessoal. O que eu vou ganhar com isso? Eu vou visitar, a gente estava falando na terça-feira, essa época, né, de frutas, piqui, que logo vai começar aí, às vezes, eu sei onde tem piqui, lá na terra do fulano. Lá na terra do fulano. Não, mas eu vou fazer uma visita, aí eu aproveito para pegar o piqui. Você não está indo por causa do fulano. Você está indo para pegar o piqui e, como desculpa, você vai visitar o fulano. E aí você tá lá, ora, canta, chora, que coisa espiritual. Aí você para assim. Meu irmão, aproveitando que eu tô aqui, e os piqui? Mas você tá pensando no piqui, na leitura bíblica, na oração, no cântico, enquanto o irmão tá falando, você tá pensando nesse piqui. Porque você tá buscando uma vantagem pessoal. É claro que o irmão pode te dar o piqui, te dar o pé para você carregar o pé de piqui para sua casa, mas não cuide das pessoas por interesse. Não visite por causa daquilo que elas farão por você, por aquilo que elas darão a você, por aquilo que elas podem te favorecer. Eu comentei outro dia aqui na igreja, a gente estava falando sobre como que o mundo se relaciona se nós pensássemos a igreja como apenas oportunidade de favorecimento pessoal. Ser membro dessa igreja talvez seria a maior oportunidade da vida de alguém. Aqui nós temos quantos advogados, quantas pessoas que trabalham na área de saúde, quantas pessoas que trabalham na área de educação, assistência social, que trabalham na prefeitura, quantas pessoas aqui que mexem com carro, pedreiro. Se nós pararmos para pensar, alguém que é membro dessa igreja aqui poderia, apenas com a questão aqui da intencionalidade escondida, poderia ter um advogado de graça, poderia ter uma mão de obra para fazer um mutirão, levantar a sua casa, poderia ter ajuda de professores para cuidar dos seus filhos. Mas a gente não está aqui pelo que a membresia pode favorecer. Nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. E é claro que, naquilo que temos condições, no nosso conhecimento, na nossa habilidade, nas nossas propriedades, nós somos chamados para abençoar uns aos outros. Mas não o fazemos como barganha, como troca. Nós fazemos porque nós amamos os irmãos. Nós fazemos porque tenho condição, tenho conhecimento, tenho habilidade, tenho tempo, tenho o amor. Então, meu irmão, estou aqui à sua disposição. E aí, como que eu posso te servir? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ser bênção na sua vida? Mas jamais por interesse ou favorecimento pessoal. Por isso que Paulo diz aqui, eu não cobicei, meus irmãos, presbíteros, eu não cobicei prata, eu não cobicei ouro, nem vestes. Vocês talvez poderiam ter me oferecido, pensaram, mas não era isso que eu queria ver vocês crescerem na fé, sendo edificados, desenvolvidos, amadurecidos. Não é pelo que vocês poderiam me dar, mas por aquilo que eu, diante do Senhor, esperava que vocês se tornassem. Uma igreja fortificada, edificada no Senhor Jesus. E Paulo parece aqui que ele lembra muito das palavras de Samuel, quando o povo começa a querer substituir Samuel por um rei. Samuel diz assim, gente, vem aqui. Aí vem o povo. De quem que eu roubei algum jumento? Burro? Cavalo? Não, Samuel, de ninguém. Não, então vocês são testemunhas de que eu não peguei nada de ninguém. Somos testemunhas. Amém. Era isso que eu queria.
para mostrar que eu não usurpei do cargo de juiz e de sacerdote para usurpar vocês, para tirar coisas de vocês. Aqui nós vemos esse mesmo princípio passando ao longo da palavra do Senhor, mostrando que a nós, pastores, cabe-nos nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos concedido, ainda que seja por meio dos irmãos, mas sem que façamos isso por cobiça, mas por gratidão. Meu irmão, muito obrigado. A gente não precisa pedir. Lembra lá das orientações de Cristo? Vai pregar? Não leva bolsa, não leva isso, não leva aquilo, não. Confie na providência do Senhor. Quem te chamar para entrar, comer, passar a noite, entra, louva ao Senhor, agradece pela casa e segue a vida. Porque ser pastores, nós lidamos muitas vezes com questões de bens materiais, financeiras, mas não cabe a nós nos envolver com estas coisas. Paulo escreve à igreja em Éfeso, lá no final do capítulo a gente vai pregar sobre esse texto, quando a gente for falar sobre cuidando dos gananciosos dentro da igreja, que é a última pregação, se eu não estiver enganado, na carta de 1 Timóteo. Mas Paulo mostra lá, Timóteo, exorta aos ricos da igreja que não depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que a todos supre. Paulo mostrando aonde deveria estar o coração dos irmãos, assim como onde está o seu próprio coração. Não nos bens materiais, não na riqueza deste mundo, mas no Senhor. Pois aprendi a viver contente sobre toda e qualquer situação, honrado, humilhado, rico, pobre, bem nutrido, passando fome. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo então termina dizendo: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é míster, ou seja, é agradável, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Mostrando, meus irmãos, que ainda que você, na posição de pastor, tenha algo, esteja a serviço do próximo. Se você ganhou lá 2 sacos de piqui, lembra daquela família que talvez não tenha a mistura no almoço, leva um piqui, vai ficar feliz demais. Leva o que você ganhar e que talvez na sua casa vai perder porque você não vai conseguir comer tudo. Ganhou pamonha? Leva lá umas 3 pamonhas pro seu vizinho. Ganhou lá abóbora? Eu comentei aqui na igreja, no estudo bíblico, o irmão da igreja onde eu pastoreava, ele arrendou a terra dele para um pessoal de Goiânia que plantava abóbora e vendia no Ceasa. E colheu então as abóboras. E ao meu ver, que não sou da área, parece que ficou mais abóbora lá do que o que foi levado dos caminhões. Porque tem aquela questão da medida, o tamanho certo, e eles chamam de restolho. E o restolho é aquilo que, ao meu ver, tá bom demais. E aí a gente foi lá na terra dele, falou assim: pastor, vamos lá de carro, que aí o senhor pega lá umas abóbora. Eu pensei que ia chegar lá e ia ter umas 3 abóboras em cima da mesa. Quando a gente chegou, que viu lá, acho que era 3 hectares. Se olhava assim, que é tanto de abóbora. Falei assim: pastor, vamos pegando, vamos pegando. E aí foi enchendo o carro, enchendo. Falei assim: meu irmão, tem certeza que vai dar pra gente sair com o carro daqui? Porque como tava fofo. Não, pastor, a gente dá um jeito, empurra, pega o trator aqui, puxa esse carro, encheu o carro de abóbora. E aí, meu irmão, e agora? O que a gente vai fazer questão de abóbora? Não, pastor, o senhor leva lá, você vai ter da abóbora para comer até o final do ano. Sim, meu irmão, mas se eu comer uma abóbora por dia, não vai sobrar pro ano que vem. Vamos fazer o seguinte: quem que você conhece na cidade que a gente poderia levar? Não, conheço fulano. Não, então vamos aqui, entra aqui no carro, a gente vai passando de casa em casa e vai deixando a abóbora. E aí tinha tanta abóbora que eu acho que por casa a gente deve ter deixado umas 3, 4 abóbora. E ainda sobrou abóbora para fazer na programação da igreja. E a abóbora sobrou, que é tanto de abóbora. Mas a gente poderia ter vendido essa abóbora. Poderia ter montado uma banquinha na feira da cidade. A banca do pastor. Mas isso não veio à nossa mente. Porque foi algo gratuito que a gente obteve. E era uma oportunidade não só de dar coisas para as pessoas, mas uma oportunidade também de evangelizar, de compartilhar com quem não tem
o que temos de mais, o que temos de sobra. Aqui, então, Paulo mostra que mais bem-aventurado é dar que receber. Como aplicação, nós podemos, então, como igreja do Senhor, e aqui eu quero deixar primeiro para a igreja, de modo geral, orem pelos pastores da nossa igreja. Ore pelos presbíteros da nossa igreja, para que nós possamos desempenhar o ministério que o Senhor nos confiou com fidelidade, com amor, com humildade, com despreendimento. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira. Aquilo que Cristo me confiou, aquilo que Cristo confiou para cada presbítero aqui na igreja, quando foi eleito, quando nasceu. Eu quero que você cumpra isso na Igreja Presbiteriana de Palmeirópolis. Ore por isso, meus irmãos, para que a gente seja corajoso para ir até o fim, com perseguição, com ciladas, mas até o fim. Em segundo lugar, o pastoreio exige fidelidade ao sumo pastor que é Cristo Jesus. Muitas vezes, como pastores, a gente vai contrariar os irmãos naquilo que é necessário, mas é necessário porque é a vontade do Senhor para os irmãos. E também, em alguns momentos, a gente vai agradar os irmãos porque é a vontade do Senhor na sua palavra. Mas saiba que nosso compromisso não é com os irmãos. Nosso compromisso é com Cristo Jesus. Nosso compromisso é em expor a palavra do Senhor. E naquilo que for para edificar, que edifique. Aquilo que for para exortar, que exorte. Aquilo que for para ferir, que fira. Mas que dessa ferida gere vida. Gere a oportunidade de ser tratado. Lembre, a palavra do Senhor faz ferida, mas também é a mesma palavra que trata, que cicatriza, que cura. E por fim, o pastoreio na igreja ocorre pelo colegiado de pastores. É impossível pastorear a igreja sozinho. Por isso, chama os presbíteros. Por isso, precisamos de pastores, e não apenas um, mas pastores que cuidem do rebanho do Senhor. Assim, nós vemos como que o Senhor vai preparando pessoas para cuidar de pessoas. E nós fazemos isso por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que o cuidado com o pastoreio do rebanho do Senhor, a nós, presbíteros, que possamos desempenhar com temor, com tremor diante do Senhor. É uma grande responsabilidade. Que possamos fazê-lo na dependência do Senhor, de modo que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja do Senhor seja nutrida, edificada em todo o tempo.